Olha só, eu sei que é muito difícil você acreditar, e eu demorei também muito para entender e para acreditar nisso, mas cliente também é gente. Aqueles que pagam bem, aqueles que pagam mal, aqueles que não estão felizes em pagar bem, e aqueles que estão muito felizes em pagar bem, e também aqueles que não estão felizes em pagar mal porque querem te pagar bem. Deu pra entender? Eu não sei se o microfone tá bom. Pera aí, deixa eu dar uma olhada. Acho que assim tá melhor. Mas a primeira coisa que você tem que pensar, de fato, é que cliente também é gente. E quando a gente leva isso em consideração, isso meio que quer dizer que, tipo assim, se você tratar o seu cliente, se você xingar ele, se você xingar a mãe dele, ele vai se sentir ofendido. Se você elogiar uma coisa que ele faz, ele também vai se sentir de uma certa forma, só que nesse caso positiva. Então, a partir do momento que a gente leva em consideração isso, as coisas começam a ficar um pouco mais fáceis. Quantas vezes eu já não vi gente reclamando de cliente? Primeiro de tudo, quem é o profissional da área do audiovisual é você, não o seu cliente. O seu cliente, ele provavelmente está preocupado com um monte de outras coisas da empresa ou da marca dele, e ele provavelmente te contratou porque justamente ele entende pouco disso, ou às vezes o cara entende até que ok, mas ele precisa de alguém que execute, e não só execute, como pense a parte do vídeo de seja lá o que ele está promovendo, fazendo, comunicando. Acho que a primeira dica que eu daria pra todo mundo é tipo assim, você é o profissional, não é o seu cliente o profissional. Quando o cliente ele não entende algo que você faz, ou por exemplo, vamos colocar um exemplo bem bobo. Você na edição colocou um granulado porque você acha esteticamente bonito, certo? Ou você, sei lá, você fez algum efeito na pós, mas no fim das contas ele te pediu pra tirar. A primeira coisa que você tem que pensar é o seguinte, cara, ele não entende sobre a arte, ele não entende sobre o que você está fazendo, certo? Tendo isso em vista, a primeira coisa que você vai fazer é defender o seu ponto de vista. Isso é uma coisa que eu vejo muita gente falhando, que é o seguinte, principalmente as pessoas que trabalham mais com pós, conversa com ele. Vira e fala assim, então, eu botei isso aqui, aí você dá o seu papo, entendeu? Eu botei isso aqui porque eu acho que isso aqui combina com a narrativa. Eu acho que a história que a gente tá criando tem a ver com tal e coisa. Você também tem que sustentar um argumento sólido, né? Você não pode só virar e falar, eu botei porque eu quis. Não é assim. Tudo que a gente faz no nosso meio, tudo que a gente faz como freelancer, principalmente, tem a ver com uma negociação. Tudo é uma negociação. Seja você que é um diretor de fotografia, que tá virando e falando pros seus assistentes de câmera. Isso já é uma negociação. Ou você também é um diretor de fotografia e você está lidando com o seu diretor. Outra negociação. Ou o diretor que, sei lá, vamos dizer que nesse exemplo o diretor é o chefe da empresa. Ele está lidando ali com o cliente. É outra negociação. Então, tudo que você fizer nesse meio, nesse jogo, né, de, enfim, ganhar dinheiro fazendo vídeo, tudo é uma negociação. Eu vou te dar outro exemplo que eu acho que vai ficar um pouco mais claro. Isso acontece muito, eu não sei qual lado que eu fico aqui, assim. Ficar assim. A gente gostou muito do vídeo, ficou muito bom, mas será que a gente pode trocar a música? Você já se deparou com essa situação? Então, eu vou te explicar um negócio. Próxima vez que o seu cliente virar, pode trocar a música, e claro, né, sei lá, o vídeo que você tá fazendo, ele depende fortemente da trilha, porque, enfim, a trilha vai dar o ritmo, então se você trocar a trilha, você vai ter que trocar todos os cortes, certo? Olha, a trilha, você vai falar, entendeu? Você fala, você comunica. Porque é isso que você tem que fazer. Você não pode só virar e falar, não, beleza, eu vou fazer e foda-se. Não. Pera aí que o gato começou a brincar aqui de uma maneira muito feroz. Eu consigo trocar a trilha. Dá pra trocar. Mas, se eu trocar a trilha, a gente vai ter mais ou menos... Aí você tem que dar uma calculada. E também você pode dar uma leve estendida aí no prazo. Você vira e fala, dá pra trocar, mas vai demorar mais pra essa entrega ser feita. Provavelmente daqui uns 2 dias ou 3. E aí, você tem que dar uma analisada a mais na situação, porque às vezes, tipo, você provavelmente já vai saber qual que é a deadline final que você tem que entregar o vídeo, certo? Então, aí você vai meio que jogar com isso. Você vai falar assim, eu sei, a gente tinha combinado essa entrega pra daqui 3 horas. Sei lá, você vai falar a deadline lá. A gente tinha combinado pra 3 horas, mas com a troca da trilha, vai demorar um pouco mais. Provavelmente um dia ou 2. Ou aí você vê o quanto tempo que você acha que você vai demorar. Mas seja sincero. Eu acho que a principal coisa que você tem que ser é sincero. Dá pra trocar. Claro que dá pra trocar. Dá pra fazer tudo o que você quiser, mano. Você tá me pagando, tá ligado?
Agora, todas as mudanças, todas as alterações vêm com algumas consequências. E nesse caso específico, essa alteração vai aumentar o prazo de entrega. Tudo bem? Aí o cara vai virar e pensar, não, puta, acho que não sei o quê, ou não, tipo, tem que trocar porque, enfim, sei lá, às vezes você colocou uma música que realmente não pode, enfim, aí tem N motivos que isso pode acontecer. Mas, no geral, o que a gente fez agora? A gente fez uma negociação. Vocês entenderam? Eu não sou um mestre de negociar nada. Eu sempre fui péssimo em negociar qualquer coisa. Puta, seja orçamento, eu tô aprendendo agora também. Assim, cada dia a gente aprende mais, né? Mas se tem uma coisa que você tem que levar pra vida, tudo é uma negociação. E na negociação também existe os dois pontos, porque às vezes a gente acha que a gente sempre tem que levar vantagem. Só que uma negociação boa, ela nunca acontece dessa forma. Uma negociação boa, sempre os dois lados meio que tem que sair, entre aspas, pelo menos com um sentimento de vitória, entendeu? Então, e tudo isso parte de um pressuposto de comunicação. Você tem que se comunicar. Você tem que ser comunicativo, entendeu? Fora que também, tipo, se você for comunicativo e se você é a pessoa que está lidando com o cliente, as pessoas provavelmente vão te olhar com outra cara. Porque quanto mais você dá a sua opinião, de uma maneira, tipo, normal, claro, você não vai pisar em ninguém, você não vai passar na frente de ninguém, não. Mas quanto mais você dá a sua opinião, você dá sugestões criativas, quanto mais você mostra, eu acho que esse é o ponto. Quanto mais você mostra que você está interessado em fazer um bom trabalho, mais as pessoas lembram de você no fim das contas. E isso é poderoso. O cliente sugere uma alteração, uma lista de alterações, no caso, e essa lista de alterações dá uma analisada, assim, de verdade no que você está vendo, no que está sendo proposto para alterar, mas aí você tem que começar a ser um pouco, tipo assim, você não vai virar e falar, não dá pra fazer. Porque eu acho que isso é a pior coisa que você pode fazer e eu acho que isso o cliente, qualquer pessoa que você estiver lidando, vai ter uma reação negativa sobre você e sobre o seu trabalho. Então você nunca vai falar não. Você vai falar assim, olha, eu vi aqui as propostas de sugestão que você deu, aí tem essa aqui que eu acho que legal, faz sentido, não sei o quê. Então, tipo, sempre tem um meio termo, entendeu? É sempre o cliente tem razão, mas eu também tenho razão. Então aí, beleza, essa alteração aqui que você falou faz sentido, eu acho que a gente pode fazer, não tem muito problema, não vai alterar muito tempo, show. Aí, nessa mesma lista que ele te deu, tem uma outra alteração ali que, puto, não, por exemplo, a troca da trilha, vamos supor. Não, essa aqui não dá, não tem como, então, tipo, defende também o seu ponto de vista. Existe um medo inato em dizer não para o cliente. Só que quando você fala não para o cliente e dá um argumento, o cliente, na real, ele vai te olhar com um olhar assim, tipo, cara, faz sentido o que você tá falando. Claro, né, você tem que dar um argumento, você não vai só falar não. Por isso que eu acho que só falar não é errado. Você vai falar, não dá pra fazer isso aqui, mas não dá pra fazer porque X, Y, Z vai aumentar o tempo, a gente precisa contratar mais alguém, entendeu? Tipo, sempre dá um argumento, porque aí o cara vai te ver como um especialista. E é isso que você quer, entendeu? E aí você pode aplicar isso pra um monte de coisa, né? Tipo assim, por exemplo, quando você estiver, sei lá, montando um orçamento. Vamos dizer que você está montando o orçamento. Na montagem de orçamento, você tem que prezar algumas coisas, que são, tipo, você. Principalmente você vai prezar você, entendeu? Porque o cara já tá te pagando. Aí vamos dizer que você foi contratado para fazer 3 diárias, mas ninguém falou nada de catering, ninguém falou nada de comida, de alimentação e nem de transporte. Você vai botar no orçamento. E você vai virar pro cliente e falar assim, olha, existe um custo de orçamento que é o transporte e a alimentação. E aí o cliente vai virar e falar, pô, legal, o cara manja, o cara tem experiência e ele já fez isso várias vezes. Você vai trazer uma segurança pro cara, entendeu? A cada vez mais você se mostra como um cara que entende do assunto. Você cada vez mais se mostra como um cara que quer fazer o trampo que ele tá te propondo de uma maneira bem feita. De uma maneira que ele não vai se arrepender depois. Pô, eu chamei o cara certo. Esse cara aqui é o profissional, entendeu? Então é tudo uma questão meio que de marketing também, entendeu? Porque você fica se vendendo ao mesmo tempo. E tipo assim, não é aquele negócio que é foda, isso na internet, isso meio que existe muito, que é tipo assim, o cara só fica se vendendo, falando várias, tem garganta pra caralho, não sei o quê, mas no final das contas, sei lá, dá alguma merda, ele não sabe resolver, entendeu? Então, uma coisa que eu sempre aprendi, inclusive, é que assim, a propaganda sua, tá? Sua como profissional, nesse caso. A propaganda, ela não é a alma do negócio. Porque se a propaganda for boa, for da hora, for tipo um boca a boca maneiro, um marketing da hora, mas se o produto final, quer dizer, o serviço que você faz, ele é meia boca, o resultado final, meio que a propaganda cai por terra, entendeu? Então a propaganda não é a alma do negócio, porque se o serviço for ruim,
de nada vale. Vou te dar outro exemplo, então. Sabe aquela sensação que você vira pra você mesmo e fala assim, putz, eu acho que eu cobrei pouco por esse serviço? Pois é, isso vem com experiência. Quando você aprende a montar o orçamento, isso vai meio que dando uma diminuída, tá? Então, sim, todo mundo passa por isso, todo mundo já passou por isso, eu até hoje passo por isso, mas a ideia é você cada vez mais, no próximo job, fazer melhor. No próximo job, cobrar mais certo. No próximo job, se comunicar mais. No próximo job, exigir coisas do seu cliente, que é uma coisa que eu acho que, tipo assim, pouca gente tem isso em mente, entendeu? Nossa, olha o que tá dando na TV aqui. Simplesmente um vulto. Eu coloquei só pra dar uma brisinha, que eu achei interessante. Alterações. Isso principalmente pra galera da pós, tá? Mas alterações que nunca acabam. Sim, isso vai acontecer. Não tem o que fazer. Mas, de todas as formas, quando isso acontecer, você tem que deixar claro que toda essa culpa é do cliente. Então, tipo assim, você não vai atrasar. Se você combinou uma data, você não vai atrasar. Você vai entregar na hora. Ah, mas aí o cliente demorou pra dar alteração. Depois você aprende que se você der um deadline pro seu cliente, pra ele virar e falar assim, ó, eu vou te entregar no dia 2. No dia 3, você tem que me dar alteração, até o dia 4. Aí no dia 5 eu altero, entendeu? Ou no próprio dia 4 eu altero. Porque daí ele mesmo vai ter que seguir o sua, entendeu? Porque da mesma forma que ele te dá uma data de entrega final, você tem que dar o seu cronograma. E manter esse cronograma até o fim. Claro, e tipo assim, 90% das vezes o seu cliente vai errar. 90% das vezes o seu cliente não vai entregar na data certa, principalmente aqueles que pagam menos. Você tem que se colocar em primeiro lugar sempre, isso acho que é inevitável, não só para lidar com o cliente, mas para sua própria vida. Tá dando tempo aqui final e eu acho que eu vou ter que finalizar esse vídeo já, porque senão a edição vai ficar muito grande. A gente aprende a fazer o audiovisual, mas a gente deixa um pouco, a gente esquece um pouco das outras coisas, né? Das coisas que contornam um pouco o que é o fazer do audiovisual e o fazer do audiovisual tendo que lidar com pessoas. Porque eu acho que no fim das contas o nosso trampo ele é 90% político e 10% olha o que eu sei fazer com a minha câmera. Show.